para você, está no ar. Seja muito bem-vindo à Rede Gospel. É uma alegria ter você conosco aqui todos os dias. Hoje é dia de recebermos os melhores profissionais para te ajudar a cuidar melhor da sua saúde. Dr. Lucas já está aqui. Hoje nós vamos falar sobre algo extremamente importante, que é você entender a necessidade do equilíbrio para perder peso e o mais importante, que tem sido um grande problema entre as pessoas que realmente fazem uma dieta e que conseguem perder peso mesmo com o uso dos medicamentos mais modernos, que é o efeito sanfona. Quando você aprende que os pilares para esse equilíbrio, eles são baseados na medicina integrativa, que é o que o Dr. Lucas vai falar para a gente, você entende a necessidade desse equilíbrio e você vai, claro, aprender alguns dos passos que o doutor passa e ensina aos pacientes dele para manter o peso, que é o mais importante, porque você só consegue fazer isso de maneira saudável. Então fique aqui com a gente, o Dr. Lucas vai explicar tudo para você tirar da sua cabeça essa história de que só o peso da balança é que importa. Não é, é o equilíbrio e você vai entender melhor já sobre esse assunto. Michele está de volta e olha, por que a Michele voltou? Você vai falar, Keila, ela vai fazer o mesmo bolo, que é o bolo que foi um sucesso no nosso reality no 20 Pronto, o bolo que é um bolo maravilhoso e que a gente tem falado muito sobre ele, o bolo mosaico. É legal porque tantas pessoas têm feito, depois que a Michele começou a fazer, tantas pessoas têm feito esse bolo e a gente tinha falado desse nome e hoje a Michele conseguiu ser uma referência na montagem dele. Por que nós vamos fazer de novo? Olha que coisa mais linda o bolo. Porque nas últimas vezes, tanto durante o reality, que não era para ensinar, a Michele terminou. Mas ela veio para fazer da última vez, mas ficaram alguns detalhes que a gente sentiu falta justamente nesta finalização, que é essa cobertura. Então você vai aprender hoje a fazer toda essa finalização, a receita do bolo, o bolo todo, passo a passo para você fazer este bolo, já está no nosso canal no YouTube, porque na última vez que a Michele veio, ela ensinou tudo. Então você entra lá, que você vai ver a participação da Michele, vai aprender a fazer o bolo e depois você já entra no programa de hoje, no final da tarde, que vai estar disponível para você aprender a fazer essa finalização. Daqui a pouquinho nós vamos te ensinar esse passo a passo. Nós vamos começar o programa de hoje com um assunto extremamente importante. Essa semana foi a semana de conscientização e combate ao câncer. Para você ter uma ideia, é uma doença que você sabe, a gente sempre conhece alguém que passa por essa doença. Nós temos um registro, uma possibilidade, na verdade, uma expectativa de que neste triênio, porque o INCA, ele contabiliza o número de pessoas com câncer de 3 em 3 anos. Então a gente tem uma expectativa de mais de 781 mil novos casos no próximo triênio, o que significa um aumento de 11% em relação ao triênio passado. Então, é uma situação alarmante, e coincidentemente, nesta semana, o Luiz Roberto, que é um narrador conhecido, tem uma vasta história na televisão e no rádio brasileiros, ele foi diagnosticado com uma neoplasia cervical. E daí eu conversei com o Dr. Jorge Abzanra Filho, que está sempre aqui conosco, que é oncologista, para nós falarmos um pouquinho sobre isso. Porque essa incidência, esse tipo de câncer, ele acomete em grande parte, a maior parte, os homens. E para você ter uma ideia, entre os homens, já é o segundo em número de incidências, ou seja, o segundo mais comum entre os homens. Só que ficaram muitas dúvidas. Ainda não existe uma confirmação de que realmente o que o Luiz Roberto tem é um tumor maligno. Mas eu pedi para que o Dr. Jorge conversasse, aliás, a nossa solidariedade, o nosso abraço e as nossas orações ao Luiz Roberto para que ele atravesse com muita fé todo esse tratamento. Dr. Jorge, obrigada por você estar aqui com a gente e nos esclarecer no momento que é muito importante, porque quando uma pessoa conhecida, uma pessoa muito amada e conhecida na televisão, nas mídias sociais, é acometido por algum problema como esse, que a gente sabe que é uma doença séria, até por conta do número de casos também, porque a gente tem os dados do último triênio, entre 22 e 25, que contabiliza quase 36 mil casos, né? Então as pessoas começam a pesquisar na internet. Antes que a pesquisa sobreponha aquilo que realmente é a realidade, eu acho importante que a gente fale sobre isso. Então eu queria conversar com você, quero te agradecer demais por estar aqui com a gente, viu, doutor? Uma alegria tê-lo conosco. E já quero te perguntar, afinal de contas, o que é a neoplasia cervical? Porque quando eu comecei a pesquisar, doutor, eu vi também que existem neoplasias ligadas a outras regiões do corpo. Então é preciso ser muito específico quando falamos especificamente desse problema, né? Boa tarde, doutor.
Boa tarde, Keila. Obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui e falando de um assunto tão importante, né? Neoplasia cervical, Keila, do ponto de vista técnico, né, esse nome está relacionado ao câncer de colo uterino, que não é o caso naturalmente do Luiz Roberto. Quando a imprensa divulga a neoplasia cervical, ela está dizendo da topografia aqui da região do pescoço, né? A gente ainda não sabe detalhes, né? Não foi divulgado na imprensa detalhes, mas a gente tem alguns locais aqui no pescoço que podem se desenvolver câncer, né? Os principais, os cânceres de cabeça e pescoço, no Brasil, estão muito relacionados ao uso excessivo de álcool e o tabagismo. Certo. É claro que a gente não sabe se esse é o caso do Luiz Roberto, a gente não sabe se esse tipo de neoplasia, mas as neoplasias de orofaringe, né, de laringe, no Brasil estão muito relacionadas ao excesso de fumo e álcool ou da cavidade oral em relação ao vírus HPV. Tá? O mesmo vírus que causa lá o câncer de colo uterino, ele também pode causar câncer de língua, tá? Ou a gente não sabe, cervical pode ser câncer de tireoide também, né? Então é toda a região, doutor, toda a região que pode abranger o nosso rosto, a garganta, a boca, o pescoço, qualquer alteração em qualquer área dessa, tirando a parte cerebral, como se, vamos dizer de uma maneira leiga, daqui para baixo até aqui, pode ser um problema, uma neoplastia cervical, pode ser considerado uma neoplasia, cervical, é isso? Isso, da região cervical, né? Então certo. Podem ter várias causas, pode ser um tumor de tireoide, pode ser um tumor de glândula salivar, então a gente está falando aqui, o mais comum é o de parótida, né? Ou relacionadas à cavidade oral, orofaringe, laringe, então tem diversas causas. Certo. A gente não sabe muitos detalhes ainda em relação ao caso do Roberto, mas isso é um alento e é uma oportunidade da gente desmistificar e elucidar uma série de dúvidas. Agora, doutor, o que eu vi também, pesquisando, é que muitas vezes é um tipo de tumor que ele demora para ser diagnosticado. As pessoas demoram para buscar o diagnóstico. Por quê? Os sintomas são muito imperceptíveis ou podem ser confundidos com doenças que são mais normais do nosso dia a dia, vamos dizer assim, e por conta disso acaba havendo um índice de morte até maior, porque a gente sabe que se não é descoberto precocemente, seja qual for a localização, a gente corre um risco maior, né, doutor? Então, é por causa disso? Existem alguns sintomas que são similares a outras doenças? Depende muito da localização. Os cânceres de tireoide, por exemplo, eles são completamente assintomáticos, né? Então, os pacientes não têm queixas nenhuma, a não ser quando a lesão cresce muito e começa a aparecer uma nodulação visível. Ou quando você faz um ultrassom de tireoide de rotina, por exemplo, e nota ali uma nodulação diferente. Então, os tumores de tireoide, eles são muito silenciosos. A gente praticamente não tem sintomas, né? Os de glândula salivar, também mais difícil, a não ser quando ele cresce muito e começa a aparecer alguma nodulação visível, que geralmente também já é uma lesão um pouco mais avançada. Certo. Os mais comuns de darem alguns sintomas são os de cavidade oral, língua, que aí você vai ver ali um machucado que não cicatriza, ou na cavidade oral ou na língua, né? Mas os de nasofaringe, por exemplo, os que ficam aqui nos seios nasais, também eles só vão dar algum sintoma quando já tem alguma obstrução aérea, quando tem alguma dificuldade de respirar. Então, todos esses tumores, eles geralmente só apresentam uma queixa em casos mais avançados, com exceção dos de cavidade oral, né? Então, a maioria dessas lesões, elas geralmente são silenciosas. Doutor, então existe um problema também, porque eu ia falar, se eu fizer um check-up todos os anos, como a gente sempre orienta, que você sempre nos orienta a fazê-lo no corpo, é uma coisa que a gente não faz também, né, doutor? A menos que seja de tireoide, é algo que, esse tipo de exame de imagem, mesmo quando vamos ao dentista, que poderia fazer alguma coisa, é difícil, né? Então, qual é a primeira orientação que você dá para a gente ter a possibilidade de identificar algo como, seja qual for a localização do Luiz Roberto, nesse caso, mas pensando de um modo geral, para que a gente se proteja melhor, doutor? Existe um caminho para isso? Existe. Primeiro, a gente evitar excessos em relação ao etilismo e ao tabagismo, né? Certo. Isso é fundamental. Hoje, 70% das neoplasias de cabeça e pescoço no Brasil estão relacionadas ao tabagismo e etilismo. 70, doutor?
70%. Meu Deus, tá. Nos Estados Unidos é o inverso, né? Nos Estados Unidos 70% são relacionados ao HPV e 30% só em relação ao tabagismo e etilismo, porque lá, culturalmente, as pessoas estão bebendo menos e fumando menos. No Brasil, ainda, a imensa maioria dos tumores de cabeça e pescoço estão relacionados ao tabagismo e etilismo. Então, certo. Isso é fundamental a gente orientar as pessoas, porque às vezes a pessoa acha que fumar só dá câncer de pulmão, e não, tá? Tem muito câncer de cavidade oral, de orofaringe, enfim, relacionado ao etilismo e ao tabagismo, tá? Então, o excesso de bebida de álcool é muito prejudicial e pode causar outros tipos de câncer. Entendi. Sempre ficar a higiene bucal e sempre ficar observando se tem alguma lesão, aquela lesão que não cicatriza, principalmente para quem usa prótese dentária, tá? Às vezes tem uma prótese mal posicionada e aí fica aquela lesão de repetição, né, que não cicatriza e às vezes o paciente acha que é da prótese. Então, qualquer machucado na boca, na língua, que não cicatriza, tem que procurar o seu dentista, tá? Ou um cirurgião de cabeça e pescoço. E alterações respiratórias, alteração da voz, tá? Então, é muito comum também a gente ter rouquidão para esse tipo de lesão, algum tipo de rouquidão que não melhora, tem que procurar um médico. Para evitar, basicamente, é ter uma vida mais saudável. Certo. Doutor, nós estamos falando de uma neoplasia que é passível de cura através de tratamento com maior facilidade, mesmo se descoberta um pouco mais que tardiamente, já que você está explicando que na maior parte dos casos a descoberta é tardia. Nós temos a tecnologia e medicamentos hoje que a gente pode dizer que dá para pensar nisso com maior tranquilidade, fazer um tratamento eficaz, doutor? Hoje os tumores de tireoide, né, o papilífero, que é o mais comum, cura 95% dos casos. Tá? Então, de cada 10 pacientes com tumor de tireoide papilífero, 9,5 aí acabam sendo curados. Então, os tumores de tireoide, a gente tem uma excelente resposta aos tratamentos. Tá? Os tumores relacionados à glândula salivar, geralmente também a gente tem uma excelente taxa de cura. Tá? O tratamento, na maioria dos casos, é cirúrgico. Também a gente cura a imensa maioria. Agora, os tumores relacionados ao tabagismo e etilismo, esses têm uma evolução mais agressiva e mais difícil resposta aos tratamentos. E, infelizmente, as cirurgias que estão relacionadas a esse tipo de lesão são, na maioria, cirurgias muito mutilantes. Então, retirada de parte da língua, né? Retirada hoje de parte da mandíbula. Então, esses pacientes são bem agressivas, né, doutor? Mais mutilantes e de mais difícil resposta. Os geralmente relacionados ao etilismo e ao tabagismo. Os relacionados ao HPV têm melhor prognóstico. A gente consegue curar mais, responder melhor ao tratamento. Doutor, uma coisa que me chama a atenção também, que eu acho importante a gente destacar, é essa incidência maior entre os homens que não tem a boa fama de fazer os exames, como a gente sabe que as mulheres buscam mais fazê-lo. Então, esses cuidados que você está dizendo, a escovação, a higiene bucal, essa intensificação nisso e a possibilidade de começar mesmo a estudar essa necessidade de deixar o cigarro e o álcool de lado, a gente tem visto tantas pesquisas, mas é como você disse, ainda temos um número muito grande de pessoas fazendo uso. Ainda é o ideal, né, doutor? Não tem muito outro caminho, na verdade. Claro que podem existir as fatalidades, como você disse, nós não sabemos o histórico nesse sentido do Luiz Roberto, e a gente sabe também que tem o fator surpresa, que muitas vezes acontece, é a hereditariedade. Mas falando de pessoas que ainda insistem no vício, no consumo excessivo, não tem jeito, né, doutor? É o melhor caminho, é o único caminho, na verdade, falando de todos os cânceres, aproveitando essa semana, que é a semana de combate e conscientização, né, doutor? Uma vida saudável, a gente tem visto cada vez mais trabalhos mostrando o tamanho do benefício e quanto, de fato, isso evita a gente a desenvolver uma doença oncológica, né? Saiu um trabalho recente mostrando que pacientes, por exemplo, que têm atividade física regular, tem 40% menos chance de ter câncer de próstata ou de intestino. Meu Deus! A gente sabia do benefício, mas não conseguia quantificar esse benefício. Hoje a gente já está conseguindo quantificar. Então, não é achômetro, é pesquisa, né, doutor? Uma vida saudável, isso é muito importante. E o etilismo e o tabagismo está muito relacionado às doenças oncológicas de cabeça e pescoço, e a evitação disso é fundamental para que a gente não desenvolva doença.
Doutor, muito obrigada pelas suas informações mais uma vez. Sempre uma alegria ter você aqui com a gente, viu? Obrigada, bom trabalho. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um beijo, doutor. O Instagram do doutor está aqui na tela para você. Dr. Jorge Absanra Filho, ali você tem mais informações, porque o doutor sempre posta muitas orientações importantes para que você mantenha a vida saudável, invista em você para que você tenha saúde e longevidade. Obrigada, viu, doutor? Obrigado. Vamos continuar falando de saúde. Doutor Lucas está aqui comigo, deixa eu pegar minha canequinha aqui. Doutor, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo na sua estreia aqui, uma alegria ter você aqui com a gente. Nós estamos falando de vida saudável, mas olha, é tão importante que você entenda a necessidade mesmo dessas mudanças de hábitos. Todos os profissionais que a gente recebe aqui falam muito sobre isso. A importância de você manter a vida mais saudável. Ah, Keila, mas não vai me eximir 100%? Não. Mas que eu falei, né? O doutor falando ali, né, doutor Lucas? Antes nós achávamos, porque víamos algumas coisas, os médicos viam no consultório alguma melhora. Hoje não, hoje já é comprovado cientificamente que os hábitos saudáveis, que algumas coisas que você pode, quando você deixa de lado, como o cigarro e álcool, te ajudam demais. Então pense nisso também, e é muito importante falar disso quando nós falamos em emagrecimento. Dr. Lucas é uma autoridade nesse assunto e ele preza muito algo que é extremamente importante, que é a medicina integrativa. A gente tem, assim, provas e pesquisas comprovando que o número de pessoas que voltam a engordar depois de um tratamento de emagrecimento, inclusive cirurgias bariátricas ou uso desses medicamentos mais modernos, é muito alto. O número de pessoas é muito alto. Então é importante que você entenda por quê. Porque é o que nós falávamos no início, você não vai passar a vida inteira tomando remédio. Você precisa ter essa consciência da tua mente, do teu corpo, das tuas emoções, esses pilares para que você tenha essa vida mais saudável, né, doutor? Hoje em dia, com o advento desses tratamentos que hoje todo mundo tem acesso, né, nunca teve um tipo de tratamento com tão fácil acesso. E infelizmente, ou felizmente, isso acontece e as pessoas fazem por conta. E aí acontece, o emagrecimento acontece, mas aí pode vir o reganho de peso, igual você falou. Então é muito importante a gente tratar um paciente que quer se cuidar, quer fazer um emagrecimento, usando os pilares da medicina integrativa, né? Alimentação saudável, né? Se a gente sabe que um tratamento de emagrecimento a gente precisa comer menos, mas o comer menos não é simplesmente não comer. Ou passar fome. Ou passar fome, porque com a tirzepatida, né, as pessoas elas usam a medicação e basicamente elas não querem comer. E elas ficam incomodadas que estão tendo fome. É totalmente errado. E isso já é um dos grandes passos para você ter o efeito rebote. Se você não vai comer, você não vai bater a meta de micronutrientes, de proteína, de fibras, seu metabolismo vai desacelerar, você vai perder massa magra. Quer dizer, você só vai emagrecer. Você vai perder peso de balança, que é totalmente diferente do perder massa de gordura. Agora, doutor, é o grande problema. O que me chama a atenção, a gente tem uma população brasileira onde 60% da população, isso é um número muito grande, está acima do peso. Ou muito ou pouco, mas acima do peso. Então, o que a gente percebe é quase um problema de saúde pública. Total. De uma necessidade cada vez maior da medicina integrativa. Pra você ter uma ideia, muitas pessoas estão buscando, até porque se cansarem do efeito sanfona, de você toma remédio, emagrece, engorda de novo, o SUS oferece em alguns sistemas, mais de 9 milhões de pessoas no último ano já buscou o tratamento através da medicina integrativa. Quer dizer, uma conscientização que as pessoas precisam ter dessa importância, né, doutor? E hoje a gente está vendo o tanto de doença que está aumentando por conta do estilo de vida não saudável, né? Acabamos de falar do câncer. O câncer aumentando cada vez mais, vai se tornar a doença que mais vai matar no mundo. As doenças cardiovasculares, que também têm a ver com o estilo de vida saudável, estão ganhando hoje. Mas a população tendo essa consciência e buscando ajuda é o que vai mudar tudo. No SUS estão oferecendo canetas emagrecedoras. Também. Agora, recentemente, liberaram... Mas daí você tem que passar pelo médico e tudo. Você passa pelo médico, você faz o acompanhamento. Você não vai comprar pela internet, né, doutor? O SUS entendeu que é um problema de saúde pública e está colocando essa medicação para os pacientes tratarem. No Rio de Janeiro estão oferecendo também o Ozempic na saúde pública. E doutor, me fala uma coisa. E daí eu vi também que 80% das mulheres ganham peso de novo depois que emagrecem. Por que as mulheres ganham mais peso do que os homens? Por que vocês têm esse privilégio de ter uma possibilidade menor de engordar de novo, não doutor? Vamos botar a culpa nos hormônios. Só.
Mas Sendo que vocês comem mais, se Então. preocupam menos, ao menos ao médico. E mantém muito bem o peso, né? Pode uma coisa dessa, Michele? É Que mais absurdo, mais um né, problema menina? para a mulher lidar aí na vida, né? Oh, meu Deus, por quê, Difícil. doutor? Então, já é muito da mulher mesmo, que eu vejo, acompanho, que as mulheres elas têm uma tendência a comer menos mesmo. Comer menos proteína, não conseguem comer proteína, não conseguem bater aquela meta mínima que é calculado. Esse eu vejo que é o grande problema das mulheres reganharem peso. Então a gente come menos, mas mais errado. Mais errado, porque se você não está se alimentando com proteína, você está se alimentando com carboidrato, Com ou doce, industrializados, alguma com coisa. doce. O doce na vida da mulher é uma coisa muito comum pelas oscilações hormonais do mês, pelo estilo de vida que não acompanha durante o dia, pelo estresse do dia a dia. Então você chega no fim do dia, você quer comer aquele docinho. E aí você se sacia, você fica bem, dá aquele bem-estar, você não vai ficar preocupado em fazer um belo prato de comida com proteína, com carboidratos, com fibra. Então, ao não comer proteína suficiente, teu metabolismo desacelera a ponto de você fazer um tratamento de emagrecimento e ter um reganho de peso constante depois. A gente separou para você que está em casa uma foto que tem um pilar. E olha, vou falar uma coisa. E não é que tem uma mulher ali. Eu até tentei achar uma que tivesse um homem. Mas tem, pode colocar, Lu, que é essa daí. Colocaram até a mulher aí para você entender que a gente sofre mais mesmo. Daí tem ali 6, que são algumas orientações que tem muito a ver com os pilares que você falou para a gente, né, doutor? Exato. Começando lá em cima, doutor, na saúde intestinal. Olha, a saúde intestinal. Hoje, o tanto que a gente estuda e fala sobre intestino, como a importância de manter a saúde, a gente não consegue descrever a importância que ele tem. Porque é no intestino que começa tudo, né? É no intestino que a gente absorve tudo que a gente se alimenta, mas também é pelo intestino que a gente adoece. Então, saúde intestinal na vida de um ser humano é tão importante quanto qualquer outro parâmetro. Agora, doutor, quando se fala em saúde intestinal, como a gente tem visto também um aumento muito grande do número de câncer no intestino, já falei sobre isso aqui, tanto para homens quanto para mulheres, tem muitas pessoas que têm dificuldade de ir ao banheiro. Existe assim, por exemplo, nós devemos ir ao banheiro todos os dias? Isso é sinal de saúde intestinal? E se a pessoa não vai, já emendando para você responder tudo, se a pessoa não costuma ir todos os dias ao banheiro, ela pode tomar um laxante, um chá que seja laxativo, para que tenha essa organização intestinal e ela possa evacuar todos os dias? Bom, respondendo a primeira pergunta, sim. É essencial irmos ao banheiro todo dia, no máximo dia sim, dia não. E, além de ir todo dia no banheiro, tem que ter uma qualidade de evacuação, que é aquelas fezes bem formadas. Tem que ter um intestino que não acumula gases, que não fica o tempo inteiro estufado. Isso é um grande cenário que também está acontecendo um desequilíbrio lá na microbiota. É um intestino que não estufa. Então, todo dia tem que ir no banheiro. Se você entende que está tendo um problema com você e você parte para os laxativos, você não está corrigindo a causa. Tem que olhar para essa causa. A causa geralmente é alimentar. É algum tipo de alimento que você tem um certo grau de dificuldade de digestão, alguma alergia alimentar, alguma intolerância. Ou o mais comum em mulher sofre muito com isso, que é a falta de fibras. É muito complicado ver uma pessoa que bate a meta de fibra também. Então, a pessoa que come direito, ela vai ao banheiro todo dia? Ela tem que ir ao banheiro todos os dias. Entendi. Melhor horário, acordar e ir no banheiro. Isso é um sinal de saúde intestinal e saúde hepática. E daí, doutor, eu tenho que começar a mudar. Por isso que é importante que você, ao invés de buscar essas alternativas que nós estamos falando, que você vá ao médico quando começa a dar problema. Porque você não está sentindo nada, não está doendo, não tenho nenhuma dor, não tenho uma dor, não sei o quê, mas sinto pesado, não vou ao banheiro, começa a inchar. Não vou ao banheiro, tem alguma coisa acontecendo. E é daí que vai surgir os problemas de metabolismo lento e as outras doenças. A microbiota é responsável por manter nossa saúde. E o metabolismo lento também me impede de emagrecer com saúde? Sim. Emagrecer com saúde e manter-se com o peso controlado. Muda tudo. Então, doutor, saúde intestinal é uma prioridade no consultório. Daí, volta aquela imagem para mim, para eu ir para o segundo. Daí tem os hormônios equilibrados. O que significam esses hormônios equilibrados para você que está acompanhando a gente do lado direito da sua tela, lá em cima? Você vê que na imagem tem várias glândulas ali, né? Não estamos falando só de hormônios das gônadas. E está falando que é no caso de homem e mulher que tem os dois símbolos. Todo mundo. Tem tireoide, tem os hormônios das gônadas, que é testosterona, progesterona, tem o hormônio de estresse, que é o cortisol. Tem um dos hormônios mais importantes para manter a saúde, que é a insulina. Então, o regular o hormonal é cuidar de todos esses ao mesmo tempo. A tireoide ela é muito afetada quando o intestino está em desequilíbrio. O estresse crônico que a gente passa no dia a dia afeta a liberação de insulina, que é um hormônio que armazena gordura.
O hormônio do estresse vai atrapalhar a nossa qualidade de sono e a qualidade de sono vai atrapalhar a produção dos hormônios sexuais. E como que eu vou saber se meu hormônio está certo, tudo bom ou não? Primeiro tem exame, queixas, né? Os sintomas para a gente pensar, mas exames de sangue. Exame de a gente sangue. consegue fazer exames de todos os hormônios possíveis para a gente tentar chegar num equilíbrio. Porque o que eu entendo da medicina alternativa e que eu acho importante que você entenda também é que o que acontece? Você chega no consultório, daí você quer emagrecer. O doutor vai te mandar fazer todos esses exames. Com os exames na mão, ele vai conseguindo identificar qual é o problema que pode estar ou te fazendo engordar ou te impedindo de chegar no seu peso ideal. Então, por isso é importante que você, ao invés de comprar os medicamentos que você vê na internet e tal, essa facilidade toda, você tenha esse acompanhamento para você tratar essa causa e ver esse resultado a médio e longo prazo, que é o mais difícil, que é o que nós falamos que é a manutenção. Então, olha, nós falamos da importância de você estar ligado no intestino. Você está percebendo que você não vai ao banheiro, ou se você vai ao banheiro, se é o intestino solto demais, as fezes moles demais, ou se é duro demais e até te machuca, que pode acontecer também, tá errado. Tem que ser dentro daquele normal. Daí você busca ajuda médica, ao invés de alternativas, de tratamentos alternativos por conta própria, porque você pode se prejudicar. Nos casos hormonais, a mesma coisa. Daí a gente tem mais um, doutor, descendo ainda, que são controle do estresse. Que daí entra as emoções já, né? Aí entra a emoção, entra as correrias do dia a dia, entra um sono sem qualidade, porque o estresse, esse excesso de cortisol durante o dia, ele, além dele danificar todas as nossas células, causar uma inflamação, ele danifica todos os outros órgãos. Ele danifica nosso cérebro, então nossos neurotransmissores não conseguem se conectar. Ele danifica nossos músculos, então o metabolismo acelera. Ele danifica acumulando mais gordura. Então, o estresse crônico, ele é um dos grandes problemas e é uma das coisas mais difíceis da gente tratar. Daí eu já posso colocá-lo na tabelinha. Pode pôr a tabelinha de novo, meninos. Na tabelinha eu já posso pegar o hormônio, doutor, que você falou, perdão, o controle de estresse com o último, que é a qualidade de sono, né? Uma coisa já está ali, ligado. Eles estão totalmente ligados, né? Não tem como eu ter um controle de estresse, regular o meu cortisol sem uma noite de sono de qualidade. Mas dormir bem não significa dormir muito, Dormir doutor? bem não significa dormir 10 horas. Tá. Dormir 10 horas e acordei cansado ainda. Dormir bem é você dormir de 7 a 8 horas com qualidade. Acordar bem, descansada, reparada. Eu falo muito para os pacientes. A qualidade de sono ela é muito maior quando a gente vai dormir mais cedo, das 10 à meia-noite. Aquele sono das 10 à meia-noite, ele é muito poderoso para a nossa reparação do que aquele sono da meia-noite, 1, 2 da manhã que as pessoas vão dormir. Então não adianta dormir da meia-noite às 8 horas, se você dormir das 10 às 6 é muito melhor para o seu metabolismo, para o controle do cortisol. Doutor, daí juntando a nutrição adequada, ela está ligada, pode colocar de novo também na tela, meninos. Se eu juntar a nutrição adequada com o metabolismo ativado, é uma coisa está puxando a outra? Totalmente, né? Me explica, doutor. O que é o metabolismo lento? É o seu corpo não conseguir exercer as funções que ele tem que fazer. E isso está intimamente ligado com os nutrientes que eu coloco no meu corpo. Vitaminas, minerais, aminoácidos. Eu preciso de tudo isso, eu vou encontrar nas frutas, nas verduras, nos vegetais, nas carnes, nos ovos, para fazer as minhas células funcionarem. Então, se o meu músculo não está recebendo esses nutrientes suficientes, ele não vai gerar energia. O metabolismo vai ficar mais lento. Se o meu intestino não está recebendo os nutrientes suficientes, ele não vai absorver, não vai para os meus órgãos, vai ter algum problema, alguma glândula que vai ser afetada. Meu cérebro, se não receber os nutrientes suficientes, ele não vai ter uma boa memória, não vai ter uma boa cognição, não vai ter um bom pensamento. Então, a gente começa a ter problemas de cognição. Então, o metabolismo ele é tudo isso aí, tá? Não dá para a gente botar na conta de um local só, é tudo ao mesmo tempo. Então, o sono, se você tem um sono de qualidade, seu metabolismo funciona a seu favor. Se você está se alimentando bem, você está nutrindo suas células, elas vão funcionar a seu favor. Se você tem um controle da sua atividade física, você está estimulando a sua massa muscular, ela vai gastar mais energia. Então, tudo isso tem que estar conectado. Doutor, uma coisa que eu tenho dúvida antes de encerrar. Com aquela mudança na tabela americana, que se falou tanto do aumento da proteína, eu até vi uma pesquisa dizendo que nós brasileiros, né? Da inversão. Só para você entender, a gente falou já um pouquinho sobre isso anteriormente, mas recomenda-se a Organização Mundial de Saúde, não foi? Foi. Recomendou que a gente comesse mais proteínas. E daí alguns pesquisadores brasileiros dizem que o brasileiro já tem esse hábito de comer mais proteína. Mas se eu não gosto do carboidrato, é algo que eu posso viver sem? Ou eu tenho que, de alguma forma, consumir? Porque a gente tem o fantasma do carboidrato como algo que sempre vai nos engordar.
É porque as pessoas elas ligam o carboidrato sempre à parte ruim, né? Ao açúcar, ao pão, à massa. Isso sim, esses são os carboidratos refinados que em excesso causam o aumento de peso. Mas o carboidrato ele também existe a parte complexa, que é a parte saudável, né? Que são os tubérculos, que são os vegetais, são as frutas. Então quando a gente fala assim, precisa reduzir carboidratos, são esses carboidratos. É a massa. Lá de cá. É a massa, é a lasanha, é o doce. Macarronada, o bolo todo dia, que também não é para você comer bolo todo dia. Uma vez só. Então, esses carboidratos do bem, eles têm que estar na dieta. Só que a pirâmide antiga colocavam eles no topo e a proteína lá embaixo. Entendi. Então, como tudo é carboidrato, as pessoas sempre abusavam de carboidrato e esqueceram de comer proteína. Foi todo mundo ganhando peso, gordura no fígado e graças a Deus hoje houve essa inversão da pirâmide, né? Doutor, hoje é o seu dia de comer um pedacinho de bolo, tá? Com certeza. Ainda mais um bolo de fruta. Não é todo dia, mas hoje pode. Ah, é o bolo de fruta, só tá vendo? Ó, tá vendo? Doutor é dos nossos, né, Mi? Então você vai aprender a fazer esse bolo de fruta já. Antes eu me despeço do doutor, muito obrigada, viu? Uma alegria ter você com a gente. Volta sempre. Até a próxima. Doutor Lucas, você pode combinar com ele, ligar, porque tem o WhatsApp para agendamento. Para você primeiro fazer essa anamnese mesmo, passar com ele para ele te explicar mais em detalhes tudo isso que nós já falamos para você aqui, que é o 97420-3069. Nesse telefone você faz o seu agendamento, mas lá no Instagram do doutor tem muitas informações e também se você clicar no link da bio, você já vai direto para o telefone para você fazer a tua marcação. dr.lucasminari, B no final, tá bom? Para você conhecer melhor o trabalho dele. O doutor vai ficar mais um pouquinho aqui com a gente. Antes da nossa conversa, vai ficar no nosso canal no YouTube no final da tarde, tá? Daqui a pouquinho já vou começar a fazer a nossa receita com a Michelle. Antes já quero te fazer um convite. Tem Mais Que Ver dias 20 e 21. Olha só quem vai estar conosco. Está chegando a Conferência Internacional Mais Que Ver Shine. E olha quem estará conosco. Apóstolo Esteve Hernandes, com autoridade espiritual e visão. Esse exército aqui orando move o mundo espiritual. Bispa Sônia Hernandes trazendo sua fé e inspiração. Senhor, eu tenho promessa! Eu tenho promessa que foi comprada com o sangue de Jesus. Bispa Fernanda Hernandes, com direção e encorajamento. Faz o que Deus pede na tua vida e você vai viver o seu milagre. Lala Noleto, influenciadora no mundo da moda e estilo de vida. A cantora Luísa Posse, mãe, cheia de fé e em nova fase. O derramar do mover profético com a missionária Cíntia Macaulay. E ainda a número 1 em neurogestão, doutora Érica Belon. E muito louvor e adoração com Renascer Praise. Kellen Bianca e Soraya Moraes. Garanta sua vaga em gospelbay.com.br. A luz de Cristo vai brilhar através da sua vida. Vem viver o extraordinário de Deus, dias 20 e 21 de abril, Mais Que Ver Shine. gospelbay.com.br é o telefone para você já comprar o seu ingresso, tá? E tem um outro recado que eu quero dar para você também, que é o nosso sorteio. Nós vamos sortear na segunda-feira. Já está lá no nosso Instagram, no meu Instagram, no Instagram do programa, a foto para você curtir a foto, marcar 3 pessoas, deixar uma foto, um comentário lá dizendo por que você pode ganhar o livro O Filho da Injustiça, que foi escrito pelo Ricardo Shimada, que é o filho dos donos da escola base. Então você, por favor, entre lá. O Ricardo, esse livro é lindo. O Ricardo tem feito um trabalho maravilhoso, falando muito sobre perdão. Então coloca na tela, por favor, a foto do post para você saber exatamente qual é, que já está no nosso canal. Depois eu vou separar, para depois do intervalo eu vou mostrar para você já curtir esta foto e já fazer todo esse trâmite para participar do sorteio de segunda-feira, tá bom? Voltando no intervalo eu já mostro para você. Vou dar uma paradinha rapidinha para irmos para nossa cozinha e a gente já volta. Estamos
Estamos de volta e finalmente você que está chamando, me chama a Mi, porque você quer aprender a fazer a finalização certinha do mosaico. Você vai aprender hoje, né, Mi? Hoje a gente consegue, minha amiga. Seja bem-vinda, maravilhosa. Olha, a Mi separou tudo pra gente aqui, mas eu falei para ela deixar um pouquinho para você entender que você precisa cortar o morango certinho. Tem todos os detalhes aí para ficar realmente parecendo um mosaico. Porque muitas pessoas, não sei se é a dúvida que falaram para você, as pessoas tinham dúvida, por quê? Porque quando você vai pegar o morango, todo mundo quer colocar um do ladinho do outro. E não, ele tem que encaixar. Para encaixar os morangos aqui no bolo, tem toda uma técnica que a Mi desenvolveu. Vamos começar já, minha amiga, por onde? As pessoas me perguntam se eu uso gelatina, o que eu coloco. O que faz para colar, né? Todo mundo bem intrigado. Ah, é verdade, o pessoal também perguntou como é que faz para colar. Porque tem alguns casos de algumas coisas, algumas receitas que fazem, né, Mi, que colocam alguma coisa para dar uma seladinha, né? Exato. Mi, o que você vai fazer primeiro? Que você Nós já vamos colocou bater aí? o chantilly. O chantilly. A quantidade está na tela já, né? Certo. É só o chantilly puro, por enquanto? Tem que estar bem geladinho. Ah, isso é importante, que a Mi deixou um tempão na geladeira justamente para você saber que quanto mais geladinho tiver, você já pode tirar da batedeira e já começar a fazer a colagem dele no bolo, né, Mi? Exato. E é legal porque eu vi que você faz o de caixinha. Tem uns também que são tipo umas garrafinhas. É o mesmo, Mi? Ou é só a marca que muda? Ou é melhor eu comprar o de caixinha? Esse daqui é melhor. Ele vai dar ponto mais rápido e o sabor dele também é muito bom. E não preciso colocar nada, açúcar, nada. Você não coloca nada, né? Algumas pessoas gostam de ninho, o leite em pó. Do leite ninho. Todo mundo só usa o ninho, né, Mi? Porque senão altera muito o sabor, né? E ele também fica bom com leite em pó. Mas daí eu acho que vai ficar mais doce, né? Fica mais doce. Então, nesse como caso, a gente não já tem. Como a Mi já tá fazendo esse bolo que eu falei pra você, que já está no nosso canal, o recheio dele esse é o recheio com ninho, né? O bombom de ninho. Isso. Como ele já tem o recheio de ninho. E a geleia de fruta. E a geleia, então não é legal você fazer porque vai ficar enjoativo. Então coloca só o chantilly mesmo, que ele é mais neutro. Daí, o que a Michelle falou pra mim? Que vai depender muito da potência da tua batedeira pra você ver a hora que ele vai ficar pronto. Porque a gente calcula 2, 3 minutos. Então, por isso que é legal você deixar gelado, né, Mi? Exato. E deixar bater até ver a textura certa, né? Aqui tá demorando um pouquinho. E usar na hora também, que você falou que é melhor do que você trazer, já deixar ele pronto, né? Porque eu acho que até pra você envolver o bolo fica melhor, né, Mi? Ele fica mais cremoso. E rende muito, né? Que você não colocou a caixinha toda, né? Não. Você vê, ele rende bastante. Esse bolo, uma coisa que chama atenção na gente é que você tem que usar, pra ficar o mosaico bonito, você tem que usar uma média de 1 quilo mesmo do morango, né, Mi? São 4 bandejinhas. Cada uma tem 250 gramas, então 1 quilo. Por isso, cuidado na hora de você precificar. É um bolo caro. Então, quem compra já tem essa noção, porque não parece que você vai usar tudo isso de morango. Exato. Como você olha, ele é pesado, mas não é um bolo grande em extensão. Daí você fala, nossa, mas vou usar 1 quilo de morango. E agora, nessa época, se você for fazer, tá mais caro, porque não é mais época de morango, né? É verdade. Você não encontra uma bandejinha menos de R$10 mais. Sério, Mi? Não encontra. E normalmente você consegue aproveitar todos da bandeja? Que é difícil, né? Mas ou assim, tá muito verde. Na bordinha a gente corta no meio. Dá pra cortar, né? Ó, já deu ponto já. Então só de morango você já vai gastar R$40. Não. 4... São R$80, mais ou menos. Não, 40 porque eu trouxe 2 bolos. Você tá certo. Se você achar num preço bom, né? Porque tem isso também. Se você achar, R$10. Olha que bonito. Então esse é o ponto. Olha o ponto, é firme mesmo, né, Mi? Exato. Ele é firme, mas ele não deixa de ser cremoso. Eu tenho marca ideal também, procurar, Mi? Você vê também essa... Ah, sim. Logo quando eu comecei, que eu não tinha muita experiência, eu usei algumas marcas... não em lojas específicas. Gordura, né, exato. Então cuidado também. Você vai usar a batedeira ainda? Não. Deixa eu só tirar para ficar mais fácil os meninos mostrarem. Tá bom. Então agora então, aqui na o hora corante que você for comprar, vermelho. não adianta comprar muito barato esse, né, Mi? Também tem negócio, tem o preço. Pelo preço a gente tem uma noção, né? Sim. Tem umas marcas mais baratas que encontra com facilidade no supermercado. Eu não indico. Essas que vendem lojas de confeitaria específicos para confeitaria. Comprar na loja de confeitaria. Exato. Tá. Então aqui não tem quantidade certa, né? A gente vai colocando até ele ficar vermelho. Só que tem que tomar cuidado que se coloca muito, fica um gosto muito forte de corante. Ah, então pode só para dar uma amargar, corzinha mesmo, sim. né?
A gente tinha tentado, acho que no reality você falou que você fez um branco, não fez, Mi? Não, eu fiz esse no reality. Foram vermelhos também? Eu acho que fica mais bonito porque você cobre até alguma coisinha do encaixe do morango, né, Mi? Eu fiz um verde com kiwi e uva. É o verde que você fez recorda? aqui. Eu fiz um verde. Então, a Michelle acabou criando várias variações dessa receita que são legais também para quem gosta de frutas verdes, porque são frutas mais azedinhas, tem gente que prefere. Então ela fez um com kiwi, que vendeu muito, você falou, verde. Né, amiga? Esse é um recheio que eu vendo bastante. A gente pode pôr um pouquinho de leite condensado da sua preferência. Se o sabor do recheio do uva verde era o mesmo. Não. Do que era mesmo? É com uva verde. Mas é ninho também, é leite em pó também com uva verde. Ao invés da geleia vermelha, a geleia de uva verde. Não, daí no caso daquele não tem geleia, ela é só não era a fruta. Esse mesmo recheio, era? A fruta. A uva verde punha sem caroço tá. no recheio. É verdade. Teve até um convidado que falou que gostou mais daquele desse. Então, eu tô tentando porque lembrar tinha uva verde no recheio. Exatamente, eu me lembro que tinha alguma coisa. A cobertura pode ser com o kiwi e as uvas, mas o recheio com a uva verde. O brigadeiro de ninho com a uva verde. Ó, aqui já tá bom. Eu coloquei para hidratar um pouquinho de leite condensado, mas se não quiser, macio. Não há necessidade, se não quiser. Tá? A pessoa pode colocar a própria geleia do recheio também, se sobrar e quiser saborizar com a geleia, também pode. Ó, então aqui tá pronto, ó, tá cremoso. Já fica cremosinha. Não precisa muito escuro, muito claro também não vai ficar legal também, se ficar um tom alaranjado, cuidado, faz que nem a Michelle, começa com menos e vai colocando um pouco mais devagar para não correr o risco de ficar muito forte e você sentir aquele gosto muito pesado do corante. Nesse caso, que não é um bolo confeitado, né? A gente não usa aquele saco de confeitar que vai bastante chantilly e cobertura, né? Como a gente quer um bolo mais saudável, a gente faz uma fina camada. A gente tá pensando assim que o chantilly aí é só uma cola, né, Mi? Isso, exatamente. Então eu vou deixar mesmo só para cobrir, não preciso deixar aquela camada maior que a gente deixa no bolo, né? Isso é só para cobrir mesmo. E daí, nessa cobertura, por isso que aqui, por exemplo, hoje está legal, porque a gente ligou o ar. Então, isso ajuda. Procura fazer num ambiente que não esteja muito quente, porque senão ele vai derretendo. Se você, na tua casa, não tem, você sabe que a sua cozinha já é quente demais, talvez o ideal seja colocar na metade, para começar, né, Mi? Para quem tem dificuldade ainda para montar o mosaico, coloca na metade do bolo, vai encaixando as pecinhas, os moranguinhos, daí deixa na geladeira o chantilly, volta. Melhor você fazer devagar do que ter que ir tirando, senão você vai ter que limpar o morango, vai dar um trabalhão danado. Vai. Mais do que fazer mesmo, Exatamente. Né? Às vezes é melhor. A minha já faz rapidinho, porque ela tá fazendo muito desse bolo. Mas se você está começando agora, faz isso, faz a metade com paciência, cola tudo bonitinho. E depois você vem, cola a outra parte, porque assim você não desperdiça também. Você não vai desperdiçar, mas você vai desperdiçar o tempo. E como é que você higieniza esse morango, Mi? Pode lavar somente em água corrente, ou então comprar aquele produto para lavar as verduras, né, que vende no mercado, sabe? Sei. A gente também pode usar aí, com as instruções conforme está lá na embalagem, né? Tem que deixar secar bem, né, Mi? Que eu vi que você deixou ele já... A Mi colocou até, olha, esses daqui que ela trouxe estão no papel toalha, justamente para absorver toda a água dele, olha, e não ter problema. É porque o morango ele já solta o líquido natural da fruta, né? Exatamente. Aí... Tá vendo como é que ela deixou aqui? Os meninos já estão te mostrando, ó. E fica bem sequinho, porque se ficar mais sequinho, é mais fácil para ele colar. Uma coisa importante que a Michelle já tinha ensinado pra gente, mas vale reforçar, é que esse tipo de bolo você monta praticamente na hora de entregar. Sim. Por quê? Porque o morango, como ele é muito sensível, se começa a derreter, primeiro que ele fica com uma impressão de que está estragado, mesmo quando não está. Né, Mi? E começa a derreter e a vazar a água, vai ficar feio. Eu usei uma espátula aqui, que eu tenho em casa, trabalho com isso, eu gosto de deixar o bolo retinho para ficar bem nivelado. Mas se não tiver em casa, não há necessidade. Apenas uma espátula assim, todo mundo tem, né? Corta bolo em casa, pode ser só com essa daqui. Você consegue acertar. Ai, tô curiosa. O cortar, você tira e corta só no meio, Mi? Vou explicar agora. Vou mostrar. Tá. O que acontece. A gente não pode usar do jeito que tá ali, cortado daquele jeito. Porque ele fica, quando a gente corta no meio, ele fica com uma... tipo uma barriguinha, né? Essa parte aqui, ó. Se a gente cola no bolo, ela não fica, ela cai. Porque fica muito pesado. Então eu vou mostrar aqui como faz.
só. Nunca tinha pensado nisso. Pois é. Por isso que muitas vezes a pessoa vai fazer e ele não cola. Exato. Ele, fui entregar e despencou tudo, tal. Imagina, eu faço e entrego, sou de São Bernardo, né? Entrego na Moca. Vim recentemente na aclimação e deu tudo certo. E não cai nada. Não cai nada. Daí, essa limpeza que a Mi tá fazendo é porque depois que você fizer a colagem, não vai dar para você limpar mais. Então, já é melhor já fazer logo agora para começar a fazer a montagem. Acho que tá bom, porque senão vai demorar muito. Isso. Então, vamos lá. Morangos higienizados, tudo seco. A gente forrou aqui o papel toalha, então a gente vai posicionar. Então, vamos lá. Certo. A gente vai pegar desse jeito mesmo, cortou no meio, aí a gente vem, cola um aqui. Aí tem o mirtilo. Aqui eu estou fazendo com morangos e mirtilos. A pessoa pode usar framboesa, pode usar amora. Então, olha, para você só virar só um pouquinho para você que está na tua casa e vendo, que a Mi vai virando assim, ó. Você tá vendo? 1 morango e 3... Quantos mirtilos você vai pôr, Mi? Vou deixar só 3 nesse. Esse é maior do que o mirtilo. Esse mirtilo é maior do que o do outro bolo. Então, um bolo nunca vai ser exatamente igual ao outro. É isso, é um trabalho artesanal. Isso é importante. Então, você vai entendendo só que você vai... A maneira como você vai colar para fazer, para montar um mosaico. Então, vamos lá. Eu quero colocar um com essa parte aqui. Então, a gente vai ter que tirar aqui, ó, essa parte, descartar. Aqui a gente tem que ter um papel para secar. Toda parte que eu cortar, eu vou ter o papel de novo para continuar secando ele. Então, você tirou a bandinha dele, seca de novo para colocar. Por que que nós estamos fazendo isso? Porque se você reparar no bolo que está pronto, você vai ver que ela tá... Eu queria que você ficasse mais de lado para a gente conseguir mostrar aqui, quer ver? Tá. Ó, fica onde eu tô aqui, virada assim, pra gente poder mostrar bem nessa câmera como você tá fazendo. Vê se você consegue, assim, se você te atrapalha. Tá ok. Dá? Não, assim? Dá? Dá sim, com certeza. Melhor, que daí você que tá na tua casa vai ver direitinho o que tá sendo feito. Então, tá vendo esse que tá vazado, que não tem a bandinha dele marrom, que ele tá branquinho? É aquilo que ela cortou. Ela cortou a parte de cima e vai secando pra colar. Por que que ela não coloca todos os morangos vermelhos? Porque senão não vai dar o efeito desse que você tá vendo na tela. Tá vendo que ela vai... Então, assim, falando de uma maneira mais leiga, assim, pra quem tá começando, você sempre vai colocando um com a bandinha vermelha e tentando encaixar o com a bandinha branca. Exato. Lembrando que toda vez que eu tirar a bandinha e deixar só branco, eu vou secá-lo. Isso. E também a gente vai colocando os mirtilos também. O mirtilo é uma maneira de você conseguir fazer o encaixe do mosaico, né, Mi? Pra não ter que ficar cortando borda do morango. Isso, não tem uma maneira certa. É como você falou, cada modelo de bolo vai depender do tamanho, tudo, mas cada um vai ficar de um jeito. É um trabalho artesanal. Também tem a questão dos morangos, nem todos são do mesmo tamanho, né? Ô, Mi, você aconselha o morango tamanho médio? Se for muito grande também não vai dar aquele efeito, né? Não, E muito pequeno também não dá nem pra cortar. Isso, não precisa se preocupar com... Todos os tamanhos são importantes. Aqui, quando a gente finaliza, a gente precisa dos pequenininhos pra encaixar. Então, todos os morangos vão ser importantes. Na caixinha sempre tem essa variedade, né, Mi? Você viu que lindo? Que você vai usando a sua criatividade pra fazer. Você quer fazer um pouco mais vermelhinho, você deixa mais com bandinha. Você quer fazer com mais mirtilo, pode fazer também. Mas eu acho bonito do jeito que a Mi faz, porque não fica aquela coisa certinha. Então ele acaba ficando mais bonito. Ô, Mi, o bolo mesmo, ele pesa quanto? Sem Como nós explicamos no último programa, aro 17x10, que é referente a 2 quilos a receita. Tá. Mas por conta da decoração, 3 quilos. Tá. Ele vai peso final 3 quilos. Com aquela receita que nós passamos. E eu vou vender por peso, né, Mi? Nós vendemos por peso. Tá. Nesse caso aqui, a pessoa que já está acostumada a vender por quilo, na verdade, essa cobertura combina com outros recheios. Se a pessoa não quiser fazer esse que a gente explicou, ela vai fazer o bolo que ela vende, né? E aí ela vende o por quilo. Só acrescenta o adicional da cobertura. Aí você fala, olha, mas eu quero a cobertura do mosaico. Daí você cobra o valor do quilo normal que você já está habituado, você só vai acrescentar, vai fazer essa o cálculo trabalheira. Isso, a mão de obra. Se esqueça que não dá para você fazer um bolo como esse cobrando a mesma coisa da finalização com a espátula. É isso mesmo, exato. Tem que valorizar o seu trabalho, porque, olha, a gente está conversando aqui e a Mi consegue fazer porque ela está fazendo bastante, mas para você começar a fazer, demora. Você ter essa agilidade toda. Eu nem sei se a gente vai conseguir terminar ele todo. Exatamente. Mas é porque é uma obra de arte mesmo. A gente até falou sobre isso quando a Mi apresentou no reality, justamente para você entender isso, que é um passo a passo
E é muito importante que você não se esqueça de secar. Já fica com o papel toalha do seu lado, para você já ir fazendo e ir secando, porque senão não vai colar. Ou então cola, mas depois descola, né, Mi? No reality eu pensei, não vai dar tempo, mas pelo menos eu tô participando, não vai dar tempo. Mas no reality deu tempo, né, de fazer rapidinho, você conseguiu fazer o bolo. Também aquele lá foi um bolo menor, né, Keila? Era menor que esse, Mi? Pouca coisa menor. Dá pra... Olha que lindo. Transmitiu aqui. E o mais, assim, esse bolo tem que ser assim, você tem que dar sorte no morango também por causa da cor, né? Você pegar um morango que não tá muito madurinho, ele não vai ficar tão bonito quanto esses, né, E se tiver muito maduro, também dá ruim. Então não... que dá maduro, você vai pegar, ele pode parecer que tá podre. Entendeu? E ele vai soltar muito... Trabalha obra de arte, né, doutor Lucas? Lindo, né? Ele vai soltar muito líquido e aí ele vai despencar, ele não vai grudar aqui, né? Um detalhe importante. Falando de saudável, de alimentação saudável, todo mundo come um bolinho de vez em quando, ninguém tá proibido que não mata, né, Lucas? Mas esse tipo de cobertura, a Michelle brincando, mas falou uma coisa legal, que ela falou essa história de você tirar um pouco do chantilly que a gente tá habituado, você acaba substituindo mesmo, porque não dá para você fazer o chantilly desse tamanho e colocar o morango, não vai nem ficar bom. E não vai nem grudar, porque o morango vai afundar. Quer dizer, você acaba dando uma substituída e apresentando um prato bonito, que é o mais legal. Aqui, quando a gente cobre, a gente deixa uns 30 minutos na geladeira, que aqui não deu tempo, né? A cobertura para endurecer um pouco mais também. Aí auxilia o morango não... Olha lá, Mi fazendo. Ela fez em 20 minutos esse bolo aqui, ó. Tá lá, Mi, no reality. Cadê? Que bacana. E a Mia, ela é quietinha, calada. Lá ia demorar muito na espátula. A bicha é concentrada que eu nunca vi. E esse morango que você pegou lá, era a época de morango, né? Era. Você vê o tamanho do morango, até do que ela trouxe hoje, a cor que ele estava era um vermelhão mesmo. E um tamanho assim maior, então era assim... Olha que lindo que ele ficou. Foi emocionante. Parecia o que você trouxe pronto, parecia de plástico. Foi emocionante. Nossa, esse marcou demais a minha vida. E você vê, olha só que legal. Aí, você vê que ela colocou bastante chantilly, por quê? Por uma questão de agilidade, ela usou o bico para colocar bastante. E uma coisa que se aperfeiçoou, que eu achei até que a gente tinha comentado, que a Mi tinha feito a massa de chocolate. E depois a gente falei, Mi, quando você fizer para vender, faz o vermelho, lembra? Sim. Por quê? Porque fica mais harmonioso. E deu super certo. Que o povo também acabou gostando da inovação, né? Eu fiz pro cantor Funk Aguiar, a assessora falou que ele até no outro dia tomou café com bolo. Que bom, fiquei feliz. Nossa, mas a gente também, eu também comi aquele bolo maravilhoso. Olha, deixa eu já ir passando os contatos da Michelle, enquanto a gente faz mais um pedacinho. Mas agora você tá na sua casa, dá pra você entender. Duas coisas importantes. Você vai higienizar. Depois de higienizar, você vai tirar, claro, essa partezinha verde, as folhinhas, vai cortar ao meio e vai deixar descansando, secando bem. Quando você for fazer esta alternação, de você colocar com a bandinha e sem essa bandinha, você vai cortar essa bandinha e vai secar de novo. Então fique sempre com o papelzinho junto para você poder fazer essa secagem. E vai alternando do jeito que você achar mais bonito. Exatamente, olha. Pode ir indo mais um pouco, enquanto isso eu vou falando. Tem hortelã também. Instagram da Mi. Você vai colocando. Mas a hortelã é por último de tudo, né, Mi? O Instagram da Mi é o Mi_Agostini. Lá no Instagram dela, tem muito dos trabalhos que ela tem feito. Ela tem inovado muito na decoração de bolos. Bolos temáticos também, de acordo com aquilo que você pede para ela. Desenhos diferentes. Assim, tem muita coisa legal que ela tem feito. Então vale a pena você fazer a sua encomenda sempre com antecedência. E você pode fazer a sua encomenda pelo 11962064861. 11962064861 para você fazer a sua encomenda. Ela tem todo um cardápio também de recheios que ela passa para você pelo Instagram. Isso mesmo. Eu tenho até dó de cortar, Mi. Qual que você vai cortar? Esse, Mi? Você que sabe, você que decide. Pode ser esse aqui, se você quiser. Vamos cortar esse, pra gente não estragar aquele que tá lindo? Tá bom, pode ser. Corta um pedacinho pra mim desse que tem... Tá. Que tem as frutas, Mi. Mi, você fez a metade do bolo. Ai, que bom. Meu Deus do céu. Olha que lindo. Tá vendo como esse ficou diferente daquele que ela tinha trazido?
Que é isso. Toda vez que você encomendar, você vai ver. Isso aqui ficou bonito, essa finalização aqui nessa parte com mais mirtilo. Só não deu tempo de pôr as hortelã, né? A hortelã só corta pequenininho e vou encaixando? Isso. Aí quando comprar tem que deixar na geladeira, porque murcha, daí não fica tão bonito. Por isso é então importante, deixa na geladeira. Tudo fresquinho, tudo próximo da entrega, pra estar tudo bonitinho, pra não entregar murcho, morango feio. Então é uma coisa que a gente tem que finalizar e já sair pra entregar. Ou no próximo horário do cliente. Hortelã é a coisa que você vai deixar por último. Isso, exatamente. E na geladeira, Na tá? geladeira. Minha mãe também sempre guarda na geladeira, sabia, o hortelã? Esse pedaço aqui com o que você quiser, Olha que lindo. Aqui tá fresco demais, vai despencar, né? Porque não deu tempo de... Mas é normal também, né? Mesmo quando corta, que tem muita fruta. Vou pegar até um garfinho para experimentar. O bolo da minha a gente experimenta 200 vezes. E ainda vai achar sempre que pode experimentar mais um pouquinho, né, Mi? Doutor, tem pra você também, hein? Oba! Falei pro doutor, fica aí. Olha o recheio com as frutas e ainda mais a fruta vermelha do geleia. Morango. E a geleia. Maravilhosa. Vou pegar um pedacinho do morango e do mirtilo. Ai. Quer um pedacinho? Se não fosse Jesus dentro do meu barco, eu fiz. Mas cada vez que experimenta, tá mais gostoso, né? Que bom. Se não fosse Jesus comandando meu barco, jamais iria chegar no Não tem que pôr nada de doce nesse creme. Ele já é. O doce dele, do recheio, é perfeito. Meu fim estava certo, era naufrágio. Se não fosse Armin, você é sempre maravilhosa, né? Que bom. Feliz que você gostou. E mais importante é a gente mostrar pra pessoa que tá em casa que dá pra fazer, né, Mi? Sim, dá sim. Quem diria que você ia fazer tanta coisa linda assim, né, minha amiga? Verdade, graças a Deus. Um beijo pro seu pai, que a gente Obrigada. ama, que tá aqui hoje. Um beijo pro Fábio. Deus te abençoe. Obrigada, minha amém. amiga. Amém. Obrigada pelo convite. Muito feliz. Até logo, viu? Até logo. Doutor, obrigada, querido. Obrigado a você. Uma alegria ter você com a gente. Volta sempre, viu? Obrigado. Você também. Te espero amanhã, tá? 2h da tarde. 2h30. 2h30 da tarde estamos de volta. Um beijo pra você. Até lá.